Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. E não é que o Natal já chegou, galera. Parece ontem que eu gravei o episódio de Natal do ano passado e falei de alguns costumes, de filmes que eu vejo e relembrei natais tão queridos com a minha mãe. Esse vai ser meu terceiro Natal sozinha e o primeiro sem ter como ligar pra ela. Mas calma, gente, eu tô bem, eu vou sobreviver, tá tudo bem e esse episódio não é triste, eu prometo. Eu resolvi fazer uma coisa diferente para distrair a cabeça esse ano. Eu fechei uma viagem no Flycube, aquele aplicativo que você só escolhe a data e não sabe para onde vai, sabe? Eu já falei sobre ele aqui? Eu não lembro. A ideia é você não saber para onde vai até 48 horas antes da viagem. E eu viajo amanhã, gente. Eu só soube ontem para onde eu tô indo passar o Natal. Paris, Cidade da Luz. Yay! Eu pensei, se é pra passar o Natal sozinha, de pijama, então que seja pelo menos num país ou numa cidade que eu não conheça ainda. Aí aproveito e ainda faço uns passeios bacanas, não? Mas aí caiu Paris, que eu já conheço, mas amo, então tá de buenas. Eu queria mesmo voltar, então ok. O aplicativo que escolhe as passagens e o hotel, então eu só preciso fazer a mala e ir. Eu tô animada, gente. Depois eu conto pra vocês como foi. Passar o Natal em Paris, uau. Nunca imaginei. Como é uma opção bem mais barata que o jeito tradicional, acaba valendo a pena, né? Se você vai viajar sozinho e não é muito cri-cri com as coisas. Eu não me incomodo de ficar num hotel central funreca desses... Contanto que esteja limpo, eu tô de boa. E eu só vou pro hotel pra dormir mesmo, enfim. Como eu já falei aqui, ano passado, eu tenho vários filmes de Natal. Dessa vez, nem vi tantos. Mentira, eu já vi alguns, vai. Mas como eu vou viajar, capaz de eu só conseguir ver... um único, depois do jantar, no dia 24, já pronta pra dormir no quarto de hotel. Então é provável que eu veja, sei lá, Home Alone. Mas num desses dias eu tava revendo um filme que nem tem a ver aqui com o tema, mas foi o que eu decidi trazer como minha contribuição e um presente de Natal pra vocês, que eu acho que ajuda, se você estiver num momento difícil e estranho como o que eu passei esse ano todo. Sociedade dos Poetas Mortos. Pelo menos é assim que é a tradução no Brasil. Eu amo demais aquela cena icônica que o Robin Williams declama ao Walt Whitman para os alunos, um poema super famoso, All Me, All Life. Eu não vou recitá-lo aqui porque eu faria um grande desserviço, então pesquisem e vocês encontram o original no site poetryfoundation.org, por exemplo, é bem fácil. Entre outros poemas, são tantos, eu adoro. Mas usando tradução livre aqui, é mais ou menos sobre não ter muita fé na vida, sentir um desânimo, questionar se a vida é vazia... E de que adianta? Que valor há no meio disso tudo? E a resposta é algo como que tu estás aqui, que a vida existe e há identidade, que o poderoso espetáculo continua e que tu podes contribuir com um verso. Cara, isso é lindo demais. Em inglês, the powerful play goes on and you may contribute a verse. Contribuir com um verso. Cara, pensa nisso. O que importa é que você está vivo, sua vida existe nesse palco enorme, nesse teatro da vida. Você pode contribuir com um verso. Por que não? Mesmo desgastado, cansado do mesmo, da repetição, decepcionado com a sociedade cheia de tolos, se autocensurando, ter uma sensação de inutilidade coletiva e pessoal, sentiu essa fadiga moral, porque a vida parece muito pouco recompensadora, a luta se repete, os resultados são fracos, os anos parecem vazios, enfim, nossa, esse poema é quase um grito, né, de desânimo e desistência. Mas aí, gente, vem a pergunta no final do poema, brutal, que valor há em meio a isso tudo? E a resposta, que é linda, mas não é grandiosa a princípio, se você for pensar, nem espiritual, né? Se a gente for pensar friamente. O Whitman, ele não promete redenção, sucesso, felicidade eterna, sentido absoluto em tudo que a gente faz. Na resposta, ele só constata uma grande verdade. Estar aqui já é alguma coisa. Existir é extraordinário. O mundo não precisa fazer sentido para que tu participes dele. Que o poderoso espetáculo continua e que tu podes contribuir com um verso.
A vida é um espetáculo em andamento. Ela não vai esperar que a gente ensaie e esteja pronto, ou resolvido ou confiante. Ela vai acontecer e continuar acontecendo apesar do absurdo, do cansaço e da repetição. E o nosso papel não é salvar a peça inteira, nem o teatro, nem o nosso teatro. É escrever um verso, é oferecer um gesto, uma criação, um dia vivido com muita atenção plena, um livro, uma escolha, sei lá. É aquela coisa, enquanto a gente estiver em cena, vivos, a gente contribui com um verso. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. É curioso que é quase que o oposto de alguns poemas do Fernando Pessoa, principalmente com o Bernardo Soares, eu andei lendo. Depois que eu fiquei em Portugal, eu quis ler um monte de coisa, né, de Fernando Pessoa. Eu me assustei até com a quantidade de coisas que eu nem conhecia. E de vez em quando, catando uns online mesmo pra ver, eu fico hipnotizada com ele. O Pessoa era, enfim, um personagem muito, muito curioso. O maluco era realmente talentoso, dá até nervoso. E enquanto Whitman dizia, contribui com o verso, é como agir na vida, fazer algo que valorize a sua existência aqui no mundo, o Pessoa vai lá e manda a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Como se escrever um verso, nesse caso, abrisse um teatro paralelo, mais privado, interior. Entende? Tipo, enquanto um escreve porque a vida está lá, transbordando e existindo, o outro escreve porque a vida não diz tudo, não é o suficiente. Claro que isso é só uma, né, característica de um dos pseudônimos de Pessoa. Ele tinha o deprimido, o otimista, o sonhador, eram vários personagens dentro dele, por isso que eu acho que o cara é tão sinistramente talentoso. Então nem dá aqui pra dizer que o Whitman é o copo meio cheio e o Pessoa o meio vazio. Não é verdade, eu só trouxe pra brincar com essa parte específica de contribuir com o verso, como que duas visões opostas podem ter uma arte bonita e abertura pra interpretação nossa, até poética. Eu adoro poemas existenciais, gente, são os melhores. E eu trouxe hoje esse do Walt Whitman porque, além de adorar essa cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos, com o Robin Williams, um dos meus atores favoritos da vida, eu realmente acredito nessa mensagem do poema All Me, All Life. Eu acho que, mesmo que por mais que a gente às vezes se veja numa rotina cansativa, desgastante, com pessoas que não nos entendem, ou não querem entender, que seja, nós existimos, pips. E cabe a nós querer contribuir ou não com o verso. Essa escolha é nossa. Eu acho que só nos resta pensar qual será esse verso e qual será o seu verso. Feliz Natal, meus queridos e minhas queridas. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Aproveitem muito a ceia, os familiares, os amores. Se eu soubesse que o Natal do ano passado teria sido o último da minha mãe, eu teria viajado para o Brasil mesmo sem documento, mesmo correndo riscos no controle de passaporte na volta, apenas para vê-la e abraçá-la uma última vez. Nada mais teria importado. Então, abracem os seus, amem os seus, digam eu te amo mais vezes e fiquem bem. O ano está quase no fim, desliguem um pouco as preocupações e vivam o presente. Qualquer problema ou questão agora, fica pro seu eu de 2026 resolver. E tá tudo bem. Até o próximo episódio. Feliz Natal.